Boa tarde a todos. Hoje é dia Boa tarde. 19 de outubro e estamos começando mais um webinar da série Olhares Didáticos da PUC Campinas. Este projeto é desenvolvido pela Pró-Reitoria de Graduação, com a participação dos integrantes do grupo de trabalho Programa Permanente de Capacitação Docente de nossa universidade. Contamos ainda com a colaboração do Departamento de Comunicação. A série Olhares Didáticos foi pensada visando socializar algumas experiências de sucesso obtidas por docentes da PUC Campinas, nestes tempos de ensino remoto. Eu sou a professora Maria Cristina, da Faculdade de Ciências Contábeis, e estarei atuando como mediadora nessa live. O tema da live de hoje é Relato de Experiência, Projeto Integrador, uma estratégia de ensino-aprendizagem, que será explorado pelos professores Eduardo Frari e pelo professor José Vicente de Souza Filho. Antes de passar a palavra, para os nossos convidados, peço aos interessados que encaminhem suas perguntas pelo chat. Com a palavra, professores. Estava me apresentando, eu estive coordenando, né, nesse primeiro semestre a implantação do projeto integrador na disciplina integradora do curso de Ciências Contábeis, né, desse projeto, com esse desafio, né, de ser uma experiência pioneira no contexto da universidade e também do curso de Ciências Contábeis, né. Faço aqui o registro de partida, né, de uma intensa colaboração do núcleo docente estruturante do curso, aqui na figura do professor José Vicente, o diretor da Faculdade de Ciências Contábeis, que apresentou um apoio restrito às condições de implementação desse projeto desafiador, em certa medida, do ponto de vista pedagógico, né? E aos professores também do semestre, e aí um pouco dessa experiência, que é a ideia de a gente compartilhar um pouco dessa experiência no contexto da universidade, né? Diante dos desafios. Professor Zé Vicente, restabelecida aí a conexão? Sim, mas tá instável, eu não sei o que tem acontecido, mas vou tentar. Caso eu não consiga, você segue, tá bom, Fran? Perfeito, professor. Então, a concepção nossa de projeto para o curso de Ciências Contábeis, nós pensamos na possibilidade de trabalharmos com aprendizagem baseada em projetos. E daí derivou-se em cada semestre um projeto integrador para que aglutinassem as disciplinas daquele semestre e que a gente conseguisse envolver os nossos alunos na construção de alguns projetos, né? Cada grupo, a ideia é começarmos de um microempreendedor individual e avançarmos até chegar em sociedade anônima e depois em serviços especiais. Então, a ideia foi que em cada semestre nós tivéssemos uma proposta e, em cima dessa proposta, o aluno, a partir então das coordenações do professor da disciplina integradora, irá desenvolver então essas empresas. Microempreendedor individual no primeiro período, sociedade unipessoal e aí atendendo o Simples Nacional. No terceiro período, uma sociedade limitada com lucro presumido. No quarto período, a mesma sociedade limitada, já com lucro real, passando depois a sociedade anônima e depois uma sociedade anônima holding. E finalizando, com serviços especiais, a ideia é que o nosso aluno também possa atuar junto às entidades do terceiro setor, que faz parte, inclusive, da curricularização
do próprio curso, né? A ideia nossa é que o nosso aluno possa também, voluntariamente, né, e dentro da proposta que nos foi colocada de curricularização, também desenvolver ao longo do curso essa questão de serviços especiais. Pode passar. E assim, para tocar esses projetos integradores, nós elencamos algumas disciplinas, né? No caso, serão 8 disciplinas, que serão o carro-chefe do projeto integrador. No primeiro período, contabilidade introdutória. No segundo período, a contabilidade empresarial 1. No terceiro período, orçamento empresarial. Quarto período, a disciplina de laboratórios de práticas societárias e contábeis. No quinto período, contabilidade empresarial 2. No sexto período, práticas contábeis corporativas. Sétimo, práticas contábeis corporativas avançadas. E depois, por último, a contabilidade setorial. Então, todas as disciplinas aí elencadas, além de dar conta do próprio conteúdo que a disciplina carrega, né? E talvez fique um alerta, né, na construção dos projetos integradores também dos demais cursos. O interessante é que se destine também algum tempo para que possa fazer a coordenação disso, porque o projeto integrador demanda tempo, gasta tempo da hora-aula da disciplina e nós, né, de alguma maneira, não tínhamos essa expertise, né, Flávio, para poder também separar isso. Então, achávamos que era algo mais tranquilo e, ao mesmo tempo, tranquilo, mas requer, além de tudo, uma disciplina, não uma disciplina a mais, mas tempo que o professor, o docente que está à frente da disciplina precisa dedicar com qualidade para poder orientar os alunos no desenvolvimento de cada projeto. Tá bom? Passo a palavra, então, agora ao professor Eduardo Frade para nos falar a respeito do desafio que foi da implantação disso. Obrigado, professor Zé Vicente. Acho que esse é um ponto bastante sensível, né? E a gente até organizou de uma forma para tratar isso como pontos de aprimoramento, e é natural que isso ocorra, né? Em processos que estejam sendo iniciados, né? Como eu disse, uma experiência pioneira dentro desse contexto pedagógico, com o qual até o mesmo o novo projeto político-pedagógico do curso está, né, em implementação. Então, é um cuidado que a gente teria sempre que lidar com essa questão. Então, a minha organização aqui do material pauta muito por essa perspectiva da experiência, né? Do projeto integrador nesse primeiro semestre de 2021. Então, os desafios eram bastante significativos, né? Além dessa implantação de um novo projeto político-pedagógico, um contexto da pandemia com aulas remotas, então isso traz uma certa até ansiedade, né? Como tratar esse assunto, o entendimento com os próprios, como fazer esse pacto com os alunos, né? E ingressantes do curso, ao mesmo tempo que isso também é um precedente importante desse histórico, né? Do engajamento dos alunos ingressantes em contabilidade, particularmente, né? Porque o aluno já faz uma escolha mais direcionada, então isso também cria um precedente importante que tem que ser considerado no processo de planejamento do projeto integrador, né? Eu vou comentar um pouquinho mais disso lá na frente. O desafio do envolvimento do corpo docente, a gente sabe o quanto que isso tem as restrições que são impostas pelo ambiente, né? Desse envolvimento desse corpo docente, em particular em contabilidade, né? É a janela com a qual eu posso compartilhar um pouco mais dessa experiência, um curto espaço de tempo do planejamento do projeto integrador, né? Então, assim, a gente teve foi muito intenso o processo de planejamento, né? E a participação dessa intensidade é muito localizada, a gente tem que considerar isso de contexto, né? E um assunto, e uma questão que trago aqui como precedente, mas que foi muito importante
porque a gente pode construir as bases desse planejamento e do sucesso do projeto integrador em certa medida, é que já havia uma concepção desse trabalho de constituição de empresas já rodando, né? Então, a gente já tinha experiências com a própria professora Cris, comigo, né, com outros professores, de introduzir trabalhos, né, para esses alunos, inclusive estimulando esse componente mais empreendedor. Então, isso teve uma outra roupagem, teve um outro direcionamento, mas havia esse precedente, né? Eu entendo aqui como pontos importantes de observação quando a gente faz, quando do desafio do planejamento dessas ações, né? Então, pontos aqui: novo projeto político-pedagógico, ação, um respaldo do núcleo docente estruturante, né? Então, um comprometimento desse núcleo docente, uma colaboração dos pares para validação desse planejamento e de sustentação dessa ação junto da faculdade, junto dos outros professores do semestre, e considerar um conjunto de recursos limitados, né? Como o próprio professor Zé Vicente colocou, a quantidade de horas tarifa estabelecida para o conjunto daquela disciplina, adaptar essa relação e ir sentindo um pouco mais. Então, assim, é quase que um planejamento em ação mesmo, né? Você já está executando e revendo esse planejamento na medida da evolução do projeto político-pedagógico. Então, gostaria de destacar esses 3 pontos como parte da experiência. Bom, como é que está organizado, né, conceitualmente esse projeto integrador para ciências contábeis? Então, a constituição da empresa aqui no primeiro semestre de 2021, com foco no microempreendedor individual. Isso, evidentemente, que trouxe um facilitador, porque a estruturação do MEI ela é relativamente simples, né? Então, tem um conjunto muito direcionado de atividades, mas era importante fazer com que o aluno ingressante pensasse fora da caixa, trouxesse uma percepção de proposta de valor do projeto, né? Da constituição da empresa, uma perspectiva de crescimento disso nessa articulação. Então, nós optamos por um modelo de plano de negócios do Canvas, que é um modelo mais simplificado, bastante disseminado. Achei muito bacana porque a gente encontrou aderência desse modelo no próprio Mescla, né, da PUC de Campinas. Então, tem conexões interessantes, não só para o período do primeiro semestre, mas para a extensão, vamos dizer assim, dessa trajetória do aluno. Então, eu diria assim que mais por falta de juízo do que propriamente um acerto de planejamento, mas acabou criando essas conexões para o aluno, né? Então, ele está vendo esse Canvas em outros ambientes da universidade. É uma plataforma aberta, gratuita, facilitadora, né? A proposta de constituir uma empresa, de registrar uma empresa, né? Ir até a porta do registro, né? Foco no microempreendedor individual, mas já conectando uma visão, a gente trata de planejamento estratégico, mas é um aguçar muito mais do pensamento estratégico, né? Particularmente para o aluno de contábeis, eu vejo um valor bastante importante, né? Porque, em geral, é uma ciência mais focada, né? Então, tem que tirar um pouco essa percepção só da prática contábil, né? De ir para o entendimento do negócio como um todo, né? Para estimular esse componente empreendedor. E aí, lidar com as projeções, as organizações, funções, olhando um pouco também o que teria de conteúdo ao longo desse primeiro semestre. Então, introduzindo esses componentes dentro dessa trajetória, né? Apresentar um plano de viabilidade do negócio. Acho que isso aqui trouxe uma coisa interessante para o aluno, fazer com que ele tivesse ali muito próximo do que é um pitch para as startups. Você vai ter que apresentar, vai ter que convencer a banca de que o seu negócio é viável, né? E conectar com isso a projeção das demonstrações financeiras. Então, olhando estritamente para a disciplina de contabilidade introdutória, a gente está lá na ponta, né? Mas essa trajetória toda aqui é uma busca do aluno.
Então, esse é uma combinação aí de ações, uma série de aprimoramentos que devem ser feitos no caminho. A gente vai explorar isso um pouquinho mais lá na frente, mas houve uma conexão aí também da turma e do entendimento dessa proposição, né? Olhando especificamente o primeiro semestre de 2021, a disciplina integradora Contabilidade Introdutória, junto com gestão de pessoas e negócios, que tem muito mais esse olhar de planejamento, né? Microeconomia aplicada, comunicação comercial, ciências sociais do mundo contemporâneo, teologia e fenômenos humanos e vida universitária. Então, assim, aqui já antecipando um pouco das dificuldades, talvez, e dos pontos de aprimoramento a partir dessas dificuldades, né? Essa aderência, né, dos conteúdos programáticos, né, desses componentes curriculares aí presentes, seria importante ter um espaço de planejamento conjunto. Isso inexistiu, né, para esse primeiro semestre de 2021. Então, teve uma questão muito mais próxima com gestão de pessoas e microeconomia do que com o conjunto completo dos docentes desses componentes curriculares. E aí fica esse percepção, talvez, do aluno de maior integração das disciplinas fica prejudicado. Ele não se vê, né? O projeto integrador não se conversa com um certo conjunto de conteúdos desses componentes curriculares. Então, acho que esse já é uma antecipação lá dos pontos de aprimoramento e um grande desafio, acho até, de sustentação dos projetos integradores. E aí tem inúmeros caminhos de solução, mas é importante a gente ficar com isso no radar. Nem tudo são flores, né? Mas tem muito mais aprimoramentos aí a serem pensados. Então, para o aluno, né, na porta para fora para o aluno, foi elaborado um plano de trabalho bastante roteirizado, né? Assim, com questões direcionadas para 3 fases. A gente fez essa escolha. Uma primeira fase mais hard de planejamento do negócio, propriamente dito. Então, os trabalhos são em grupos, eles têm que montar uma empresa, eu tenho que pensar qual que é o meu negócio, que problema eu estou resolvendo para a sociedade, né? Como é que valor eu vou estar me diferenciando do concorrente. Então, um roteiro de 19 questões para os grupos irem evoluindo ao longo do semestre. Depois, 4 questões focadas na constituição da empresa, né? O que eu tenho que fazer, onde é que é o registro dessa empresa, que documentos são necessários, quais são as evoluções ao longo do período de 5 anos, né, dessa minha empresa, e a projeção das demonstrações financeiras por uma abordagem dos registros dos fatos contábeis. Eu acho que isso fica mais claro quando eu apresento esse detalhamento para vocês, né? Esse também foi um exercício compartilhado, de certa medida, com o núcleo docente estruturante e com os docentes responsáveis por esses componentes curriculares, mas a gente procurou dar aqui um tom de intensidade, né? Então, quando passar por todo ele, aqui vão estar os tópicos, né? Modelo de negócio, olha, isso daqui vai conversar com contabilidade introdutória, mas também com pessoas, negócios, de modo intenso, né? Esse azul mais forte é a intensidade, né? Com microeconomia aplicada, vai ter que entender o mercado, vai ter que entender localização e tudo mais. A comunicação, né, desse seu modelo de negócio, com ciências sociais do mundo contemporâneo. Agora, tem um componente de menor intensidade com teologia e fenômeno humano, vida universitária, né? Então, tem muita intensidade com esse conjunto de componentes curriculares e menor intensidade com esse conjunto de componentes curriculares. A ideia dessa matriz é fazer esse entrelaçamento, né? Olha, e aí é o ponto de maior diálogo necessário para esse conjunto de componentes curriculares, né? Nesse sentido, acaba ficando a disciplina integradora, em certa medida, responsável por essa articulação.
Na realidade, isso é muito pouco viável, né? Porque você tem lá as dificuldades das agendas, dos horários, né? Quem está em qual momento. Então, esse é um ponto que precisaria ser entendido e refletido. Acaba ficando muito mais no offline, com as conexões mais individuais, né? Olha, esse professor procurou, né? A gente trocou alguma ideia, mas sem muita estruturação. Precisamos pensar um pouco melhor em como fazer com que isso daqui saia só dessa percepção de matriz e se realize. Né? Mas a ideia foi essa, olha, isso aqui tem que estar tangenciando o conjunto dos componentes curriculares. Né? Que eu não sei, Cris, como é que a gente faz a dinâmica, a gente caminha até o final e depois eventuais dúvidas, interações. Me dá Acho uma. que pode dar sequência, professor. Perfeito. Então, a ideia é que a gente tenha discutimos essa matriz. Olha, isso daqui, por exemplo, responsabilidade social, econômica e ambiental é um tópico relevante e precisa passar por uma discussão que está no conteúdo desse componente curricular. Fazer esse cruzamento. Talvez é menos em microeconomia, tá? Menos em comercial, mas sem dúvida nenhuma, tá? O carro-chefe está aqui desse tópico da estruturação do projeto integrador. Então, quando eu falo desse roteiro, é esse detalhamento que foi feito e apresentado ao aluno. Né? Olha, o que se espera é que tenha esse conjunto de tópicos de modo estruturado. Né? Evidentemente que aqui, já para o próximo semestre, existem aprimoramentos, mudanças, né? Porque também o patamar do aluno vai subindo, né? E a gente tem que acompanhar e ter essa sensibilidade lá na frente. E talvez com mais intensidade aqui, projeção de balanço, elaboração de plano de contas, investimentos, né? Custos. Você tem um cruzamento desse conjunto de ações e essas etapas são mais próprias mesmo da contabilidade, ficou com maior intensidade esses elementos. Então, eu acho que essa é uma recomendação de olhar, né? Procurar essa matriz, essa matriz de componentes curriculares e tópicos. Né? Muito bem. Como é que ficou estruturado no nosso projeto integrador de contábeis o acompanhamento e avaliação dos alunos? Né? Primeiro, a orientação dos grupos sob responsabilidade do docente do componente curricular integrador. Então, no planejamento dessa disciplina, teve que abrir espaço para fazer essa troca com os grupos e com os alunos. Né? Talvez aqui é um ponto de atenção, né? Esse calendário mais fino, mais ajustado, melhor pactuação com os alunos das entregas parciais e os feedbacks, né? desses trabalhos. Um outro aspecto que entrou para o acompanhamento e avaliação é o peso do projeto integrador nos componentes curriculares. Então, na disciplina de introdutória, 50% da média vinha desse projeto integrador. Então, para demonstrar a relevância, falar isso aqui é fundamental, né, para essa disciplina. Nos demais componentes, até 30% eram aceitáveis. E aqui teve variações, teve 0 até 30 em cada um dos componentes curriculares. E um elemento importante, até de motivação para o aluno, interessante, né, é uma banca de professores que faz a avaliação final dos trabalhos. Então, os alunos têm que também desenvolver essa competência da comunicação, da apresentação do trabalho para um conjunto de professores que ele ainda não conhece. Então, a ideia é que essa banca é formada pelos professores que estão no semestre e até 2 professores convidados de outros semestres. Né? Então, isso ficaria uma composição de banca nessa natureza. Nessa primeira experiência nossa, o núcleo docente estruturante foi muito relevante para ter essa formação da banca. E
qual foi o conjunto de itens avaliados, né? Também isso pactuado com os alunos lá no começo, né? Então, assiduidade, e essa é uma avaliação pelo acompanhamento dos grupos, então quem está presente, quem não está, né? Aqui a gente trouxe muito dessa visão da abordagem de projetos, então um líder, né? E avaliando os demais, procurando ter essa responsabilidade conjunta nas equipes. O que a gente pôde perceber aqui, em particular, é uma postura muito cooperativa dos alunos em viabilizar o projeto, né? O engajamento dos alunos nessa operação. O grau de interesse, então, questões e trocas, né? Pontualidade nas entregas dos relatórios, tinha um calendário de entregas, aí é uma avaliação do grupo, né? Uma outra questão, eu acho que apareceu uma pergunta. Sim, professor, apareceu uma pergunta. Pode falar? Você responde agora ou prefere terminar? Não, podemos falar, podemos fazer a troca. Tá, a professora Cristiane está perguntando, né? Os alunos apresentam um trabalho para a banca? Se sim, como que foi essa experiência? Sim, Cris, eles apresentam para a banca, tem um tempo, né, designado a cada grupo e os comentários da banca. Essa primeira experiência foi meio solta, assim, no sentido de falar, sem o prazo do aluno estava mais forte, da banca menos, né? Então acabou ficando um pouco desigual essa relação com a própria com a banca. E aí, acho que tem um ponto de aprimoramento por parte da coordenação do projeto integrador, que é o tempo de entrega desses relatórios para a banca. Acabou ficando muito em cima da data da banca. E isso prejudica, evidentemente, uma avaliação mais substancial, né? Então, acabou a banca tendo uma avaliação no momento da apresentação. E aí os tempos podem ser melhor designados. Eu acho que está aqui na frente, tá aqui. Ó. Isso aqui foi uma estrutura que a gente propôs para avaliação, né? Então, os professores da banca tinham esse roteiro, vamos dizer assim, de pontuação, né? Depois a gente fez uma reunião de fechamento desses olhares para cada um dos grupos e fazendo ali os comentários, né? Então, acho que esse é um ponto importante, talvez, aí de ajuste, né? De fazer esse ajuste no sentido de ter tempo da banca olhar e um tempo mais delimitado da banca para falar, olha, nós temos 5 minutos, 10 minutos, talvez nós concentramos todas as apresentações no dia, talvez fazer em 2 dias seja melhor, né, para poder ter um pouco mais de tempo do debate. Então, acho que tem, assim, uma, um dos grupos, né, teve lá uma dúvida mais específica do professor, né, da banca, foi mais pontual. O grupo se sentiu ali desafiado, né? Eu achei interessante porque, assim, na semana seguinte, um aluno pediu contato do professor da banca e queria terminar queria fazer o contato para ver se o professor tinha alguma possibilidade de estágio, tudo mais. Sinal de que, né, tem bons frutos aí nessa relação. Então, esse roteiro ajudou a banca e ajudou o projeto integrador, né? Então, olhar o projeto, olhar, né, o conteúdo do projeto e a apresentação propriamente dita. O modelo de apresentação ficou livre, os alunos tinham, né, tempo, mas podia um aluno apresentar ou o grupo todo apresentar, mas o foco deles era o quê? Vocês têm que vender o seu negócio. Essa era e surgiram ideias, pô, sensacionais, né? Fascinantes. E depois a gente talvez possa trazer algum, eu acho que valeria a pena, talvez nesse contexto, trazer algumas experiências na perspectiva do aluno, né? A gente está trazendo uma perspectiva do docente, valeria a pena, talvez, olhar o que o aluno está pensando sobre essa estruturação e esse modelo. Então, Nesse primeiro momento, não foi estipulado, então, prazo de apresentação para cada grupo. Deixou livre, foi isso, né, professor?
Não, na ou verdade, não? para o grupo teve, né? Mas para as intervenções da banca, aí que acabou esticando muito um certo grupo de interesse, foi um pouco mais, aí faltou para o outro, né? Então tem que talvez equilibrar mais o tempo de banca, de retorno da banca para o projeto, e espaçar, talvez não deixar tão concentrado um número de grupos no mesmo dia, né? Fazer isso mais, coordenar um pouco melhor essa ação. Os alunos tinham tempo, né? A gente procurava ali, olha, falta tanto tempo, mas a banca nem tanto, né? Então aí a pergunta vai acontecendo e dois trabalhos tomaram um pouco mais de tempo do que os outros. Então equilibrar essa relação acho que é bastante importante. Então, a apresentação do projeto integrador para a banca e o relatório técnico, né? Qualidade e densidade, a partir dessa percepção tanto da banca, mas principalmente aqui da evolução, né? Aí o orientador tem um peso maior nesse relatório técnico. Então, soma 50 pontos aqui, não é à toa, né? Porque nota 5, né? Seria lá o valor equivalente a 50% dessa relação. E aqui, acho que indo já, né, para um encaminhamento aqui dentro do tempo que nós temos, essa ideia dos resultados, né? O primeiro que a sinergia do núcleo docente estruturante, né? Isso é muito bacana de ver que era um baita desafio, né? Com um conjunto de recursos limitados, do ponto de vista de tempo, de como ia ser, né? Mas teve um suporte real, né? De troca, de, olha, acho que isso aqui pode estar melhor assim, melhor assado. Então, isso foi importante, né? A evolução da turma no caminho, né? Isso é outra coisa perceptível, né? Principalmente para quem está acompanhando a turma, né? Então, é um pessoal de primeiro ano que está entrando, mas com um gás bacana, com uma energia, com um brilho nos olhos, né? Para essa, em certa medida, contribui para esse estímulo ao empreendedorismo. Ao empreendedorismo genuíno, né? Não por... E essas demandas cruzadas entre os componentes curriculares, né? Então, isso foi trazido também pelo conjunto de professores. Olha, os alunos estavam demandando conteúdo que ainda estava por chegar, mas em função do projeto integrador, está querendo entender melhor organograma, fluxo de processo, porque está lá no projeto integrador. Então, tem uma certa demanda cruzada entre esses componentes curriculares. Talvez aqui menos do que eu gostaria, reconheço isso, e aí acho que é um ponto lá que está nesses aprimoramentos, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Então, teve um grupo que trouxe aqui Chocante Apaixonado Paladares, né? Hot Shock. Esse grupo foi até ver como que era para viabilizar um quiosque na Lagoa Taquaral para vender um hot dog gourmet, tal, tal, tal. Bacana, né? Uma ideia interessante. Aí teve o Mexebo. Isso aqui é parte das apresentações que veio dos alunos, que tem muito mais riqueza os trabalhos propriamente dito, mas já um olhar aqui, né, de missão, visão, valores, então proposta de valor, aí projetou as DFs, ó, vou semear até tanto, daqui para lá já sou outra coisa, projetando esse crescimento. Modas, sorveteria, sorveteria temática, né? um, um serviço online aqui de fotos, enfim. Evidentemente que você tem afinidades e densidades diferentes, mas é surpreendido, assim, genuinamente pela qualidade de entrega dos alunos, né? Os alunos se sentiram desafiados e se colocaram como nesse assunto. Aqui, indo já para a consolidação, né? Um olhar muito dessa fresta de luz que é do projeto integrador de um primeiro semestre do curso de Ciências Contábeis. Então, tem, evidentemente, limitações desses pontos de aprimoramento, são mais reflexões do que propriamente proposta de solução, né? Os desafios ali colocados. Mas a integração, instrumentos de integração do corpo docente. Então, esse
Esse é um ponto de aprimoramento crucial no meu entendimento para tornar essa ideia bem-sucedida, né? Não tem nada que melhor destrua uma boa ideia do que uma implementação ruim, né? A gente sabe disso. Pode ser ideia, pode ser ótima, mas se você não tiver instrumentos para fazer essa integração, e aí aqui é muito o tempo de entrada do docente na disciplina, né? Então, em cima da hora, dificulta muito o processo de planejamento do projeto integrador. O instrumento a gente pode refletir para maior integração desse corpo docente. Os instrumentos de visibilidade dos resultados, né? Muitas vezes, então isso fica muito personalizado na figura do orientador, né? Mas como é que a gente dá visibilidade a isso para o conjunto, né? E também para os alunos, né? Dessa percepção dessa evolução. Vendo que isso aqui também é um bom ponto de aprimoramento, né? Mas essas entregas parciais devam merecer algum marco mais característico. Aqui, fugindo um pouco só do semestre, né? Mas como que a gente verticaliza dentro do projeto pedagógico? Né? Como é que isso transcende aquele semestre, né? E há esse acúmulo de conhecimento desse primeiro semestre, como é que ele transborda para o restante do curso? O projeto político pedagógico tem uma proposta. Agora, o projeto integrador precisa estar, no meu entendimento, melhor articulado com o projeto político pedagógico. Acompanhamento e avaliação do processo, acho que esse é constante, né? A gente tem que fazer esse ciclo de aprimoramento, né? Às vezes, pensar aqui em alguns instrumentos mais institucionalizados para isso. E, bom, recursos institucionais a serem colocados aqui, algumas reflexões sobre, até o que o próprio professor Zé Vicente trouxe, de em que medida, dentro de uma disciplina, a gente dá a condição para uma orientação efetiva do projeto. Então, tem muita condição que você acaba. O cobertor é curto dentro da disciplina, né? Então, se eu puxo demais o projeto integrador, falta para a disciplina. Se eu puxo mais para a disciplina, falta para o projeto integrador. Então, enquanto que esse conjunto de horas. Tá. Então, professor, acho que essas são as minhas contribuições. Fico à disposição para dúvidas que surjam agora, que surjam depois. A gente consegue se conectar aí pelas redes universitárias, né? Mesmo porque esse projeto é muito bacana, né? E nós estamos dando sequência agora no segundo semestre, né, professor Frade? E tá bem bacana, né? O que veio aí do primeiro semestre, o projeto inicial, né? A gente está trabalhando aí, né? A professora Inês também, ela não está aqui agora com a gente, mas ela também foi aí muito importante, né? No desenvolvimento, né? Trabalhando aí junto com construindo esse projeto aí junto com a gente, né? No primeiro semestre participou com você, no segundo semestre está participando, aí a gente tá trabalhando juntas também. E a continuação desse projeto, ele é muito bacana, né? Porque traz aí um aprendizado muito grande para os alunos, para eles terem uma visão do que acontece mesmo na realidade, né, professor? Ah, sem dúvida. Eu acho que até assim, esse é uma outra reflexão, viu, professora Cris? E é como é que a gente faz esse acompanhamento, né, desses grupos, né? E eu diria que a gente está até conversando sobre isso, né? Existem um conjunto de oportunidades e de espaços que a própria universidade oferece e esses alunos têm que estar integrados a isso. A gente tem que ter mecanismos de fazer com que isso seja mais conectado com a realidade, né, dos alunos. Seja nas organizações onde eles já trabalham, seja nas atividades extracurriculares, seja mesmo numa visão mais empreendedora, né? Então, assim,
até comentei, né, o programa Centelha da FAPESP, FINEP, que está sendo, em certa medida, trazido para dentro da nossa universidade, pô, tem tudo a ver, um projeto inovador em ser financiado, né, e buscar subvenção externa, não se contentar só com esse componente endógeno, né, só de complemento desse conjunto do projeto político pedagogal. Acho que esse é um grande desafio também, que não está aí colocado, mas dispor isso para a sociedade de modo mais amplo. Com certeza. E Nós fora podemos assim, fazer essa entrega. como você falou, né? No final, né? No final do semestre, o brilho nos olhos dos alunos, né? Por quê? Porque enriqueceu, né, o aprendizado deles, né? Não ficou somente na contabilidade, por exemplo, o débito e o crédito. Nós trouxemos, aí vocês trouxeram, estamos trazendo o débito e crédito de uma maneira mais real, né? Não daquela maneira que o aluno fica lá, debita, acredita, debita, acredita. Ele debita, ele continua debitando e acreditando, mas de uma maneira que ele vê como faz na empresa. Inclusive, né, a gente colocando sistemas aí, né, nesse projeto integrador sistema contábil, trabalhando também com Canvas, né, com sistemas de negócios, né, plano de negócios. Então, isso enriqueceu muito, né, professor, esse projeto integrador, né? Cris, eu acho que tem o resultado, ele talvez foi surpreendente nesse sentido, né? Porque a gente tinha, até brinco, né? A gente tem menos juízo do que plano aqui, né? Mas os alunos se envolveram, né? E acho que isso é chave. Ok, tem turmas e turmas, tem esse olhar já precedente, né? Do perfil dos ingressantes. Agora, entendo que sim, acho que até, talvez em outros fóruns, outras oportunidades, é importante a gente trazer essa percepção do aluno, né? Para que também a gente possa aprimorar o processo, né? Então, para a gente poder falar, abrir esse canal, né? Com os alunos mais diretamente, né? Eu espero que em breve a gente possa fazer uma retomada de olho no olho com eles para falar, e aí, o que vocês... Né? Foi para frente, não foi? Como é que estão as coisas? E assim, envolvê-los nessa ideia de eles são parte desse projeto pedagógico. Sim, São, eles é que dão vida a esse projeto. O sim, projeto pedagógico sem essa... Né? Eles são, eles, são as peças, né, para a gente poder movimentar, né, fundamentar, né, esse projeto integrador, né, o professor, na verdade é essa, né? Muito bom mesmo. Quero agradecer, professor José Vicente também, eu acho que ele caiu, né, o professor José Vicente, né? Mas ele tá nos ouvindo, né? Então, em nome da PUC, professor, quero agradecer você, né, pelo seu tempo, para poder passar aí, né, a sua experiência, né, contar aí um pouquinho do projeto integrador, né? Agradecer ao professor José Vicente também pelo tempo dele, por falar também um pouco sobre é, o projeto, né? A professora Inês, que não pôde comparecer, né? Mas que contribuiu aí para estar realizando essa live, né? Mas ela está nos ouvindo. E a contribuição que vocês passaram aí para os nossos docentes e convidados, né? Então, finalizamos mais uma apresentação aí dos olhares didáticos da PUC Campinas, que estará de volta aí dia 16 de novembro, né, com outra live, outra experiência, né? E agradecemos aí a atenção de todos. Esperamos vocês dia 16. Obrigada, professor Eduardo Frari, obrigado, professor José Vicente, obrigada, professora Inês Mandelli, não está aqui com a gente, mas fica aí o nosso agradecimento também. Obrigada. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Obrigada, professor.